Opa, sou o professor Marcelo Cardoso, de resistência de materiais, e vim falar um pouquinho sobre propriedades mecânicas, né? É, Existe vários ensaios, né, que você pode definir as propriedades mecânicas do material, né? Dentro dos ensaios tem um ensaio de dureza, um ensaio de torção, ensaio de impacto, dentre vários outros, né? Mas o mais utilizado é o ensaio de tração axial, né? Esse ensaio de tração axial, ele é um ensaio relativamente simples de fazer, baixo custo e que te dá bastante informação do material, né? Ele consiste aqui, como vocês podem ver, a máquina de tração, né? É um suporte, dois suportes, e é colocado um corpo de prova e essa máquina se desloca para cima e te dá informações iniciais, né, de deslocamento e força, né? A gente coloca ela, em geral, uma velocidade constante e para manter essa velocidade constante, essa força vai aumentando, né? Então, existe várias normas para se confeccionar um corpo de prova, né? O corpo de prova pode ser de chapa, pode ser cilíndrico, enfim, pode ser com extensômetro, que é esse caso aqui, pode fazer sem extensômetro. Esse extensômetro é de contato, mas aqui vocês podem ver nesse lado direito aqui que não é extensômetro de contato, apesar de ter dois suportes aqui, é um termopar e o outro é um ferritoscópio, não tem extensômetro aqui. Tá vendo essa luz vermelha? Isso aqui é um extensômetro de infravermelho, né? Enfim, então tem várias situações que você pode fazer um ensaio de tração e te dá bastante informação, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que ter é o corpo de prova. Então, você vai selecionar lá um material, uma parte do material e confeccionar um corpo de prova. Digamos aqui que um corpo de prova, digamos que seja de uma chapa. Esse aqui é um corpo de prova que tem 240 milímetros, aqui tem 12,50, enfim, 20 de largura. Então, se a gente lembrar, né, do conceito de tensão, que eu já coloquei já. Aqui, tensão, eu vou chamar a tensão de engenharia, né, delta L sobre L0. Você lembra? E a tensão, a deformação de engenharia e a tensão de engenharia de força a zero. Primeira situação, eu vou fazer isso aqui. Tá? Como é que é feito isso? Conforme essa máquina vai se deslocando, ela vai te dando informações. Eu vou mostrar aqui como aparece essas informações no arquivo, né? Mas antes disso, eu quero mostrar o seguinte: quando você usa o extensômetro, por exemplo, né, digamos que o extensômetro seja acoplado aqui, né? E aqui essa distância do extensômetro seja 50 milímetros, tá bom? Então, lembra que ΔL é o L final menos o inicial? Então, o seu LI, seu L inicial aqui, nesse caso, vai ser 50 milímetros. Se você usar o extensômetro, tanto esse aqui, que é fixado aqui, quanto esse aqui, que é infravermelho, aqui é a marcação do extensômetro infravermelho. Está vendo essa bolinha? Aqui tem 50. Aqui tem 50 milímetros. Então,
Então, quando a máquina te der o deslocamento, ela vai te dar um deslocamento e você vai ter que dividir pelo seu L0. Que L0 é esse? Se você tiver usando os tensômetros de 50, por exemplo, o seu L0 vai ser 50. Se você não estiver utilizando o tensômetro, tá bom? Aí o seu L0 é essa distância aqui, ó, dos eixos paralelos. Que aqui começa o raio. Aqui começa o raio. Então essa distância aqui, que esses aqui, ó, são paralelos. 60. Tem copo de prova reduzido, que tem isso aqui com 32. Entendeu? Então estou dando exemplo desse copo de prova. Se não for usar o tensômetro, a distância, o L0, essa distância aqui. Usando o tensômetro, é a própria distância dos tensômetros. Seria isso aqui. Essa distância dessa garra a essa garra aqui. Tá bom? Em relação à tensão, a força a máquina te dá, né? Em relação à deformação, o ΔL a máquina te dá. O L0 você tem, que ou é a distância do tensômetro ou a distância dos eixos paralelos. Em termos de tensão, a força a máquina te dá. Quem é o seu ΔZ? É essa área aqui, ó. Essa área da seção transversal. Não é essa área desse retângulo todo, não. Digamos que esse corpo de prova aqui fosse de 1 milímetro. Digamos que ele fosse de 1 milímetro. E essa largura aqui é 12,50. Então, a área da seção transversal aqui do meio, da menor seção, não é essa área aqui, desse maior. Não é 20 vezes 1 milímetro. Vai ser o quê? 12, a área LA0 vai ser 12,50 vezes a espessura, vamos dizer. Se for uma chapa. Ok? Então, só para a gente já saber, a gente já sabe, então, quando a máquina, você coloca na máquina e ela vai te dar resultado de ΔL de força, você calcula o seu A0 em função do seu corpo de prova, então você consegue ter informação de E e de S, que seria deformação de engenharia e tensão de engenharia. Tá bom? Então, antes de eu até mostrar o que a máquina, os resultados que a máquina te dá, eu vou mostrar como se chega a essa fórmula aqui, ó. Eu vou chamar aqui de epsilon e vou chamar isso aqui de sigma. Então, aqui seria de engenharia. E aqui seria verdadeiro. Tá? Então, o S, o sigma, é S1 mais E, e o E log lipperiano de 1 mais E. Tá bom? Isso aqui seria a deformação verdadeira e a tensão verdadeira. Vou passar aqui para outro slide para ficar melhor aqui. Então, olha só. Então, você tem aqui engenharia. Beleza? E o E, que é a deformação, que nada mais é que o ΔL sobre L0, ok? ΔL sobre L0. Ou que nada mais é do que o L final menos o L inicial dividido pelo L inicial, ok? Então, como é que a gente chega à fórmula da verdadeira, né? Então, se a gente considerar que a tensão verdadeira é igual a 1F sobre uma área, não é a área A0, tá? Existe uma situação que a gente considera que é pela conservação de volume. Então, conservação de volume, a área A0 vezes L0 é igual à área final
vezes o L final. Tá bom? Então, por essa aqui, ó, por conservação de volume, você pode colocar que a sua área é igual a 0 vezes L0 sobre o L, que é esse, o L final. Beleza? Então, se você pegar essa área aqui, substituir aqui, você tem que o seu sigma é igual a F sobre a área inicial vezes o L final, né, sobre L0. Né? Então, você sabe que F sobre A0 está aqui, ó, é a tensão de engenharia. Então, você sabe que sigma é igual a S vezes L sobre L0. Não é isso? Você sabe que a deformação é o L final menos o L inicial dividido por L0. Está aqui, certo? Então, o que a gente faz? É igual a L sobre L0 menos 1. Não é isso? Separamos isso aqui. Então, a gente pode deixar isso aqui dessa forma. L sobre L0 é igual a E mais 1. Ok? Então, a gente pega isso aqui, ó, e joga aqui. Então, a tensão verdadeira é igual a S vezes E mais 1. Ok? Então, beleza. Então aqui, ó, vou botar aqui no lado de cá, de engenharia e verdadeira. É mais 1. E aqui, log limperiano de E mais 1. Beleza? Então aqui a gente vai agora fazer para deformação. Né? Então a gente sabe aqui que o incremento de deformação é igual a um ΔL sobre L. Né? Se você integrar isso aqui, a deformação é igual a integral em L0 a L de ΔL sobre L. Vai dar isso aqui, ó. Log limperiano de L de L0 a L final, ok? Que é igual ao log limperiano de L menos o log limperiano de L0. Beleza? Então, o epsilon, que é a deformação verdadeira, é igual a log limperiano de L sobre L0, que é igual a log limperiano de E mais 1. Certo? L sobre L0 está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. É mais 1. Então, aqui a gente chega que a deformação verdadeira é igual a log limperiano de E mais 1. Beleza? Então, com isso, você tem condições, no ensaio de tração, construir gráficos de tensão tensão versus deformação, engenharia, e tensão versus deformação verdadeira. Tá bom? Eu vou mostrar aqui agora, vou dar uma paradinha, vou dar um corte, vou mostrar como é que como é que sai na máquina. Então, aqui na máquina, né, como é que sai? Aqui, ó, força, load, tá vendo? Sai algumas saem em Newton, outras saem em quilograma-força. Então, o que tem que fazer? A força aqui, a coluna está vendo C vezes 9,81? Essa força aqui, quilograma-força,
vezes a gravidade. Aí já vai para Newton, força em Newton. Então isso aqui é o que a gente tem que fazer no G aqui, ó. Até o F é o que sai na máquina. Sai o quê? Sai o deslocamento, a força, tá? A deformação e a tensão. Então, eu sempre refaço esses cálculos. Então, o que eu pego aqui? Eu pego a força, multiplico por 9,81. Pego aqui a tensão de engenharia. Tá vendo aqui no H? Tensão de engenharia. Divido pela área. Que área é essa? É a área do corpo de prova. Né? Se eu clicar aqui, vai aparecer lá 12,61. O meu corpo de prova deveria ter 1 milímetro, mais ou menos, a largura de 12,5. Tá vendo? Então aqui, ó, vocês ver, ó, é a força dividido pela área. A deformação de engenharia, né, é o deslocamento dividido pelo comprimento inicial. A tensão verdadeira, tá vendo aqui o H, que é a tensão de engenharia, vezes 1 mais a coluna do I aqui, que é deformação de engenharia. Ou seja, tensão de engenharia vezes 1 mais E, que é deformação de engenharia. E a última aqui, deformação verdadeira, que é o que? Log lipperiano de 1 mais a coluna I aqui, que é deformação de engenharia. Log lipperiano de 1 mais E, que é deformação de engenharia, ok? Depois disso aqui, eu pego tensão e deformação e construo um gráfico de engenharia e construo um gráfico aqui desses dois de deformação e tensão verdadeira. Entendeu? Então, voltando para cá agora, a gente tem o que aqui? 3 gráficos, né? 3 curvas, na verdade, que eu fiz uma época aí, um estudo atrás, né? Deformação de engenharia, ela é adimensional, né? Se você multiplicar por 100 aqui, você pode botar ela percentual. Aqui é 20%, 25%, 30%, enfim. E aqui são as tensões em megapascal. São três curvas distintas, né? HSLA 340, um DP 600, DP 800, ácido dual phase, e um aço de alta resistência baixa liga. Então tá aqui 3 curvas aqui, beleza? Ok. O que essas curvas te dão? Por exemplo, esse aço HSLA aqui, o vermelhinho, ele te dá uma paradinha aqui. Isso aqui é um patamar de escoamento. Chamado de patamar de escoamento. Patamar de escoamento. Ou devido às bandas de Lúbid, é mais a parte metalúrgica que explica isso melhor. Já os outros não. Os outros ele não tem esse patamar, ele meio que vai na continuidade. Então existe duas para começar, existem 2 situações. Uma das situações é o seguinte, que você pode determinar aqui a sua tensão de escoamento, né? Aí eu vou chamar de sigma aqui, ó. Sigma Y é a tensão de escoamento. Pô, legal. Como é que eu faço isso? Se o seu aço tem o patamar de escoamento, vai ser por aqui. Aí você vai ver direitinho lá, aumentando, clicando aqui. Você vê que vai ser, se o aço HSLA deu 380. Então, por exemplo, para o HSLA, a tensão de escoamento deu 380 megapascal. Beleza. Legal. Então, o que significa essa tensão de escoamento? Esse valor.
significa o seguinte, que abaixo dessa tensão, o material se comporta elasticamente. Então, quer dizer o seguinte, o que difere material elástico e material plástico? Um comportamento elástico e um comportamento plástico. No comportamento elástico, quando é submetido a uma força ou uma tensão, quando você retira essa força ou retira essa tensão, o material volta ao seu estado inicial. Ele tá no regime elástico. Beleza? No material, quando você ultrapassa esse regime elástico, você põe uma força e quando você retira, parte dessa deformação, ela não volta totalmente. Então o material teve uma deformação plástica. Então ele se deformou plasticamente. Uma deformação irreversível. Não confunda regime elástico achando que não se tem deformação no regime elástico. Tem deformação. Uma deformação, porém, quando retirada a força, ela volta. Tá bom? Então, como é que se determina, por exemplo, aqui a tensão de escoamento do verdinho, da curva verde e da curva azul? Você tem que, no caso aqui, a gente tem que pegar essa janela, aumentar essa escala aqui, e a 0,2% de deformação, ou seja, 0,002 de deformação absoluta, você pega, por exemplo, quando você aumenta isso aqui, digamos que essa curva fica assim, ó, vamos botar assim, ó, para ficar uma coisa mais visível. Né? Digamos que fica assim. Finge que a curva verde é essa aqui. Então você vem aqui, ó, a 0,002 de deformação está aqui. Aí você traça uma reta paralela a essa reta aqui, ó. Aonde encostou, vem para cá, aqui vai ser a tensão de escoamento do material, tá bom? Então, digamos, finge que aqui, ó, vem com uma reta para cá, paralela aqui, bateu aqui, deu 420. E a outra lá a gente veio e bateu aqui, deu 500. Então, aqui para o DP 600 deu 420 e para o DP 800 deu 500. Tá bom? Tensão de escoamento aqui do DP 600. Tá? Eu estou fazendo assim, mas é claro que teria que fazer abrindo a escala aqui para fazer direitinho, traçar isso direitinho. Mas é só para ter uma noção como é que é feito. Legal? Beleza. Então já temos uma informação. Que informação é essa? Esses materiais, ele começa a escoar, começa a ter uma deformação plástica com 380, 420 e 500. Ou seja, se você estiver projetando alguma coisa que você não queira que se deforme plasticamente, ela tem que, o seu cálculo tem que ficar abaixo disso aqui. Senão, seu material vai escoar. É óbvio que quando você está trabalhando em cima de algum projeto, alguma coisa, existe uma coisa que se chama de tensão admissível. Que é igual a tensão sobre um coeficiente de segurança. Então, muitos trabalham com tensão de ruptura, alguns livros trabalham com tensão de limite de resistência. Eu vou chegar lá, mas é só, como eu falei em relação a isso aqui, só para exemplificar melhor. Então, lembrando que essas considerações é considerado um material LH linear, homogêneo, elástico e isotrópico. Ou seja, é considerado que aqui nesse regime elástico
isso aqui é uma reta. Isso aqui se comporte linearmente. Tá bom? Então, é um material linear, homogêneo, elástico, isotrópico, que ele tem um comportamento elástico, que ele ali na parte elástica ali, ele se comporte linearmente. Homogêneo é que ele apresenta a mesma estrutura interna e a mesma composição química em qualquer ponto do material, né? Isotrópico são materiais homogêneos que apresentam qualquer orientação, né? Em qualquer orientação, as mesmas propriedades mecânicas. Isso na prática é meio complicado, mas é considerado. Tanto que aqui, a gente pode utilizar nessa área aqui, a lei de Hooke, que é a tensão igual a modularidade de formação elástica. É uma outra informação que a gente pode ter. Se a gente pegar aqui, a gente consegue determinar o quê? O modo de elasticidade do material, que é esse E aqui, que é igual ao quê? A tensão dividido por epsilon. Então, o modo de elasticidade aqui é o quê? É a tensão dividido por E. Você acha o modo de elasticidade desses materiais aqui. Qualquer ponto dessa curva aqui, dessa reta aqui, que você pegar, aqui é ampliada, né? Aqui é a curva do material. Qualquer ponto que você pegar aqui, bateu aqui, aqui você tem um valor de E. Aqui você tem um valor de S, você determina o modo de elasticidade. Então, olha só, com ensaio de tração, a gente já consegue ter um limite de escoamento, o limite de escoamento do material, né? O modo de elasticidade. Beleza? Ok. Então, você já tem aqui o limite de escoamento do material e o modo de elasticidade. Esse ponto mais alto aqui, é a tensão limite de resistência. O nome já diz, é o ponto mais alto da curva. Tensão limite de resistência. Ou seja, é a tensão máxima que o material suporta. A partir disso, ele começa a entrar na estricção. Daqui para cá, estricção. Daqui para cá, estricção. Daqui para cá, estricção. Então, esse ponto mais alto, então você consegue ter tensão limite de resistência. Outra informação, é o ponto mais alto da curva. Tem a modo de elasticidade, tensão limite de resistência, tensão de escoamento. Então são 3 informações. Quando o material se rompe, aqui foi perda de sinal. Aqui foi perda de sinal. O material se rompe aqui. Esse ponto de ruptura é a tensão de ruptura. Mais uma informação, tensão de ruptura. Mais uma informação, tensão de ruptura. Quando você faz o ensaio até a ruptura, é o último ponto da curva. Então já temos, tensão de escoamento, modo de elasticidade, tensão limite de resistência, tensão de ruptura. 4 coisas. Legal? Beleza. Quando você determina a área desse triângulo aqui, que área é essa? É a área da parte elástica, do regime elástico. É chamado de resiliência. Ou seja, mais uma informação, você tem a resiliência do material. E quando você pega a área toda, digamos aqui na parte vermelha aqui, essa área toda, tenacidade. Outra informação. Então você sabe a tenacidade do material, você sabe a resiliência, você sabe o modo de elasticidade e tudo mais. Então aqui,
Passou do escoamento para cá, é o regime plástico ou elastoplástico. Antes do escoamento, antes do limite de escoamento para a esquerda, é o regime, aqui está muito pequenininho, não está dando, mas é o regime elástico. Então aqui, ó, como fosse ampliado, né? Aqui é o regime elástico. Beleza? Então recapitulando, a tensão de escoamento é a tensão, né? É a tensão onde se inicia a deformação plástica. É isso? Ela é obtida a 0,2% de deformação ou 0,002, né, de deformação absoluta. Né? A tensão limite de resistência é a maior tensão que o material pode suportar, o ponto mais alto da curva. Não é isso? A elasticidade é a propriedade do material segundo a qual a deformação ocorre em função da aplicação de uma tensão, e essa tensão desaparece quando a tensão é retirada. Né? Ou seja, você aplicou uma tensão, o material alonga, retirou, ele volta. Né? Então, essa deformação ela existe, porém, quando é retirada a tensão, ela volta. A plasticidade ou dutilidade é a capacidade do material sofrer deformação permanente sem que haja o seu rompimento. Então, esse material aqui, ó, ele é mais dútil, ele tem a capacidade de se alongar mais do que o verde, do que o azul. Então, a curva vermelha ela é um material mais dútil do que os outros dois. A resiliência é a capacidade de absorção de energia no regime elástico, ou seja, é a área elástica da parte de baixo da curva elástica. E a tenacidade é a energia total. Você tem que fazer a integral dessa curva toda aqui para você ter a sua tenacidade. Tá? Deixa eu ver, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Né, rapidinho. Então, vou fazer assim, ó. Né? Só para ter uma noção. Então, aqui, ó. Finge que aqui é uma reta, tá bom? Finge que aqui é uma reta. Uma reta aqui, ó. Uma reta e depois ele começa a deformar e vem para cá. Rompeu aqui. Então, aqui nesse ponto aqui, né, é o regime elástico. Né? Aqui nisso tudo aqui, plástico. Regime plástico. Beleza? Nesse ponto aqui, né, o corpo de prova, ele sofre uma deformação, um alongamento, porém não sofre, não tem nenhuma restrição, não tem nada. Aqui ele sofre um alongamento maior, Nesse ponto aqui do limite de resistência, para cá, o corpo de prova já começa a acontecer isso aqui, ó. Ele começa a ter um empescoçamento. Materiais dúteis, tá? E quando chega aqui, ele vai e se rompe. Né? Em geral, materiais dúteis se rompem assim, tem essa característica. Se romper a 45 graus. Tá? Depois a gente vai ver depois com melhor aí. Então, se você olhar o material, ele tem esse pescoçamento quando se rompeu, você já pode dizer que o material é dútil. A característica de uma fratura frágil, quando o material é frágil, ela não tem esse regime todo aqui, ó. O material plástico geral é frágil, em geral ele faz isso e pá, e para aqui.
e rompe aqui. Não alonga. E a característica dele, esse rompe mais ou menos assim, ó. Não faz esse 45 graus. Tanto você pegar, por exemplo, um giz daquele de escola, de quadro negro, branco, se você pegar o giz e puxar ele, ele se rompe assim, ó, meio que reto. Tá bom? Então, é isso em função em função da comportamento, né? Limite de resistência, limite, tensão de ruptura, de escoamento, modo de elasticidade se tira com a inclinação dessa reta aqui, resiliência, a área disso aqui, tenacidade, a área total, aqui é a ruptura, limite de resistência, escoamento, beleza? Então, por hoje fica aqui a aula de propriedades mecânicas. Um abraço a todos aí.